Então, o serviço de acolhimento, ele é um serviço público, municipal, né? E ele tem como objetivo, é uma medida de proteção, né? Então, se a criança teve algum direito violado, a Vara da Infância e Juventude pode determinar o acolhimento dela nesses serviços por um período provisório, né? Antigamente, a gente conhece mais os orfanatos, né? Antigamente existiam os orfanatos, hoje em dia não existe mais orfanato. Desde 1990, com a promulgação do ECA, não existem mais orfanatos e existem serviços de acolhimento, que têm um funcionamento totalmente diferente do orfanato. Mas as crianças moram nesses lugares? Por um período. É a casa delas por um período, por até 18 meses. Nesse período de 18 meses, o objetivo principal do serviço de acolhimento é garantir a reintegração familiar, ou seja, que ela retorne para a sua família de origem. Então, durante esse período, existe todo um trabalho junto à família da criança, para que essa família seja ajudada, para que essa família seja fortalecida, para que ela se organize e possa receber de volta as suas crianças e adolescentes, por lei, no período de até 18 meses, mas em muitos casos esse período se estende. Isso que eu ia falar, por exemplo, se é uma criança que está sendo violentada, ela volta para a família? Se essa família conseguiu superar essa dinâmica de violação de direitos. A família é assistida também. Isso, né? Hoje em dia, toda a legislação voltada para a infância e juventude no Brasil, ela tem como foco a família. Porque a gente não ajuda uma criança ou adolescente se a gente também não ajudar a família dela. Né? O contexto familiar e comunitário, social dessa criança também precisa receber ajuda para que os adultos estejam organizados e fortalecidos o suficiente para cuidar do jeito que as crianças e adolescentes precisam. Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é a legislação brasileira de defesa das crianças e adolescentes, que é uma legislação, aliás, muito boa e que vem sofrendo diversos ataques do legislativo que vão enfraquecer a lei. O ECA, ele prevê algumas medidas de proteção e o serviço de acolhimento é uma delas, mas é a última, porque o serviço de acolhimento ele é excepcional e provisório, né? Ele é em último caso, né? A gente precisa já primeiro ter tomado todas as medidas cabíveis para evitar que a criança seja retirada da família. E provisório porque é um período, tem um limite de tempo de 18 meses e nesses 18 meses, Vara da Infância e Juventude, serviço de acolhimento e todos os serviços de saúde, de habitação, né, de trabalho precisam contribuir para que essa família volte a se fortalecer e fique com as suas crianças. Nossa, eu não tinha ideia que estava assim. Então, os serviços de acolhimento, diferente da imagem que a gente tem do orfanato, ele é uma casa pequena, que acolhe até 20 crianças e adolescentes na modalidade de abrigo. Tem 3 modalidades de serviço de acolhimento. Abrigo, que é até 20 crianças e adolescentes. Casalar, que é até 10. E tem também a modalidade de famílias acolhedoras, que é uma modalidade bastante nova no Brasil, embora ela seja prevista por lei e ela seja prioritária, no Brasil existe uma inversão. Então, a maioria das crianças está em abrigos ou casas-lares e poucas estão em famílias acolhedoras. Quando, na verdade, a gente precisa ampliar o número de serviços de famílias acolhedoras. Família acolhedora é assim, se você quisesse, você poderia ser uma família acolhedora. Você passa por um longo processo de formação, qualificação que dura... No Instituto, como a gente executa um serviço de famílias acolhedoras, a gente não é abrigo e a gente não é casalar, mas a gente executa um serviço de famílias acolhedoras, além de outros 5 programas. E as famílias do serviço do Instituto passam por uma formação de 6 meses, são selecionadas, né? Então... Não tem nada a ver com a adoção, por exemplo. Não tem nada a ver com a adoção. Se eu abriguei uma criança e eu
e ele não pode mais voltar para essa casa, porque por algum motivo acharam que não dá para essa criança voltar. Eu não posso ficar com ela. Não tem nada a ver com a adoção. As famílias acolhedoras nunca adotam as crianças. O processo de adoção é completamente diferente. E as famílias acolhedoras, elas desde o início têm plena consciência de que elas não estão ali para adotar. A adoção, ela é um projeto de construção de família. Ô, gente, se vocês tiverem perguntas, meninos, vão olhando aí. Pessoal do Insta, do Face, se tiverem perguntas, podem ir fazendo que o pessoal vai lendo pra gente, tá bom? A adoção é um projeto de construção de família. E famílias acolhedoras é um projeto comunitário. É quando você tem intenção de contribuir com a comunidade, com a sociedade, né? Quando você tem intenção de se engajar num projeto que contribua para a comunidade em torno, né? No caso de São Paulo, para a comunidade de São Paulo, né? Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Bom, então, dito esse contexto, né, pra gente se localizar. Já deu pra gente entender um pouquinho, né, pessoal? Nossa, demais. Então, o Instituto, ele tem como missão contribuir com o desenvolvimento de crianças e adolescentes com experiência de acolhimento, a fim de fortalecê-los para que se apropriem e transformem suas histórias. Então, a gente tem, por trás de todos os nossos programas e iniciativas, a ideia e o princípio de que as crianças têm direito de conhecer suas histórias, e então a gente trabalha com a verdade. Nesse contexto, é importante que as crianças entendam o que está acontecendo com elas. Exatamente, a verdade que está acontecendo. Sim, claro que dependendo da idade, dependendo do desenvolvimento das crianças, a gente conversa com um bebê de um jeito, a gente conversa com uma criança de uma forma mais lúdica, de uma forma mais... Isso. Mas e isso não é um pressuposto só do Instituto, isso tem uma base legal, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente tem alguns artigos que justamente demonstram que é dever dos adultos contar para as crianças as suas histórias. Então, no Instituto, a gente tem diversos programas que a gente faz em parceria com os serviços de acolhimento, porque o Instituto só tem um serviço que acolhe no máximo 10 crianças. E a gente tem em São Paulo por volta de 8.000 crianças acolhidas. Então, a gente faz essa parceria com esses outros serviços que estão temporariamente com as crianças e adolescentes. Como que Debbie, o retorno dessas crianças? Vocês têm um retorno bem legal, essas crianças têm voltado felizes para casa, a família tem recebido essas crianças de volta, vocês têm recebido um retorno legal? Não é a gente, né, que define quando uma criança volta para casa, né? Mas vocês recebem esse... a gente acompanha, sim, a gente testemunha, acompanha, né, tem contato com esse momento, né? Quem determina se uma criança é acolhida e quando que ela volta para casa, ou se não for possível ela voltar para casa quando ela é adotada, tudo isso é a Vara da Infância e Juventude. Né? Hoje no Brasil é ilegal, né? E não acontece de uma criança estar acolhida em algum serviço sem uma determinação judicial. Né? É tudo por determinação judicial e é o juiz que define, junto com a equipe técnica dos fóruns, das varas, quando uma criança volta para casa. A gente acompanha através dos nossos programas as crianças e os adolescentes e a gente percebe que na grande maioria dos casos eles têm um desejo e uma ansiedade muito grande de voltar para suas famílias. Mesmo que tenha acontecido algo na família. Gente, família, mãe e pai, não adianta. É o nosso lugar de pertencimento, né? A nossa identidade, base, a nossa base.
né? Então, é claro que muitas famílias precisam de ajuda, né? Precisam receber o apoio adequado para se reorganizarem, para se fortalecerem, mas a ideia é que o Estado precisa oferecer isso para que as crianças voltem para casa. Demais. Então, as crianças, elas aguardam com muita ansiedade, e quando o serviço de acolhimento faz um trabalho bem feito, ele, durante o período que as crianças estão lá, ele está fortalecendo e garantindo o vínculo da criança com a sua família. Então, quando a criança ou adolescente está acolhido, ela não perde o contato com a família. A não ser que tenha alguma situação muito grave que coloque em risco a criança, essa criança, ela recebe visita das famílias, ela pode passar o final de semana com a família. O álbum que eu te falei, os álbuns individualizados, as famílias muitas vezes conhecem, a criança leva para casa, eles podem participar da construção desse álbum. Nossa, o que a gente puder ajudar com fotos, pode contar com a foto, que vai ser demais. Demais, a gente fazer alguma exposição para eles, não sei, o que a gente puder ajudar. Vamos pensar, que super bacana, legal, que demais, bacana. demais. Pessoal, vocês têm alguma pergunta aí? Não? Ninguém tem nenhuma pergunta? Facebook, Instagram? Debbie, se o pessoal quiser ajudar como voluntário, ou como que as pessoas podem acompanhar vocês, redes sociais, não sei. Sim. Site. O site é www.fazendohistoria.org.br. A gente tem uma página no Facebook, né, Fazendo História. A gente também está no Insta, então... Fazendo História. Fazendo História. Toda a contribuição e ajuda é bem-vinda. A gente tem em torno de 500 voluntários por ano, que são as pessoas, são o motor, né, do Instituto, porque a gente é uma equipe contratada de 30 pessoas, mas a gente precisa muito da sociedade civil engajada e trabalhando com as crianças e adolescentes. Mas todos os nossos programas exigem um tipo de voluntariado que é de longo prazo e de muita disponibilidade afetiva, né? A gente todos os nossos programas, eles juntam crianças e adolescentes com pessoas que possam se vincular afetivamente e que tenham tempo para dedicar para essas crianças e adolescentes. Por quê? Porque essas crianças e adolescentes vivem muitas rupturas, o serviço de acolhimento tem uma equipe de profissionais muito rotativa, então precisam de adultos que tenham uma regularidade e uma presença constante na vida delas. Então, não é qualquer pessoa que tem essa disponibilidade. Então, claro que quem quiser, quem se interessar, pode ser voluntário dessa forma, mas a gente sabe que nem todo mundo pode, e quem não puder e se interessar e tiver vontade de contribuir com o Instituto, pode fazer doações. Exatamente como a foto fez, que está ajudando com uma porcentagem do dia. Foi uma forma que a gente encontrou de poder ajudar o Instituto. Então, gente, vamos ajudar, contribuir, porque quem faz o bem, colhe o bem sempre. Olha que trabalho lindo que esse Instituto faz, eu tô assim babando, e eu acho que é isso aí. Rumo a um mundo melhor, a um Brasil melhor, que todos possam fazer esse trabalho lindo igual a Debbie, né? E que essa edição seja tão especial como todas, que possam vir pra frente, sempre o Bem na Foto, só com essas coisas lindas por aí. Debbie, foi um prazer enorme receber você aqui. Prazer. Quem quiser saber mais pode entrar em contato também, a gente tira dúvidas. Isso. E assim que entrar no site do Instituto, já tem a opção de doação. Então deixa aqui o convite. Perfeito, pessoal. Então é isso aí. Obrigada. Um beijo, tchau, e amanhã tchau, estamos gente. de volta. Tchau, pessoal.